A ascensão dos porcos. Qualquer semelhança com a coincidência é mera realidade. Há algum tempo, em algum lugar, não tão distante, havia uma floresta abençoada e exuberante. Sua fauna era diversa, seu solo e flora incomparável, e seu solo era tão fértil que, em se plantando, tudo dava. Enfim, era uma terra garrida e gigante pela própria natureza. Ainda assim, a despeito de toda essa riqueza, alguns animais sofriam, que era uma floresta rica de animais pobres. Isso porque as melhores árvores estavam tomadas pela elite dos pássaros. Empoleirados nos galhos mais altos, essas aves viviam protegidas dos perigos da terra e tinham acesso aos frutos mais saborosos, privilégios que elas raramente compartilhavam com os animais do chão. Naquela época reinavam os tucanos, nobres aves. Eles viviam reunidos nas ruínas de uma construção e nunca desciam de cima do muro. Essa atitude presunçosa de não se misturar com o resto dos bichos gerava certa animosidade entre os animais, mas os tucanos ofereciam uma grande vantagem aos seus súditos. Por voarem mais alto e por enxergarem mais longe, eles podiam alertar toda a floresta quando houvesse perigo. A ameaça mais comum era as hordas de suínos brutos e mal cheirosos que saqueavam tudo por onde passavam, deixando um rastro de destruição. "Cuidado com o javaporco! Cuidado com o javaporco!" piavam os tucanos lá do alto, espalhando terror entre os animais que se escondiam nas tocas e nos troncos, nas copas das árvores, de onde mais pudessem, até que cessasse o vandalismo. Os ataques eram rotineiros e seguiam este roteiro. Os tucanos avisavam, as bicharadas se escondiam, os porcos pilhavam e tudo voltavam a normal depois. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Ao invés de devastar o terreno, o chefe javaporco pôs-se a discursar, provando que a palavra é mais poderosa que a violência. O discurso do chefe javaporco: "Companheiros animais, não tenham medo, saiam de seus esconderijos, olhem para mim. Eu sou como vocês, minhas patas são sujas de barro, minhas costas pesam nas caminhadas, e minha boca não alcança o fruto doce das árvores. Tudo que desejo é uma floresta mais justa, em que os animais de 4 patas sejam tratados como animais de 2 asas. Esses bicudos aí, que nos desprezam e que nos olham de cima para baixo." A estratégia do javaporco funcionou. Os bichos foram se desentocando e se aproximando, até a serpente ficou encantada com a fala sedutora e a voz cavernosa do grande suíno, um porco encantador de serpentes. Na semana seguinte, mais e mais bichos compareceram para ouvir as palavras indignadas do aguerrido quadrúpede. De cima do muro, os tucanos observavam impotentes o crescente descontentamento da fauna com seu reinado. Mas era pior que isso. O javaporco havia disseminado a discórdia e o ressentimento entre os animais. Não demorou muito para que os castores parassem de trabalhar, prejudicando o funcionamento dos riachos. Famílias inteiras de cotias foram desalojadas pela inundação. Armadas com paus e pedras, gangues de saguis passaram a furtar provisões de outros bichos. Um coletivo de macacos pregos ocupou uma série de árvores que eles declaravam improdutivas, e os gambás, que se valiam de seu odor característico, passaram a invadir tocas que não lhes pertenciam. Era o caos. Mas o chefe javaporco se refaleceram ou se festejava neste ambiente de rancor e inveja, e sua popularidade só crescia, e então chegou a hora de tomar o poder. "Companheiros animais, a ambição e o egoísmo dos tucanos trouxeram insegurança e desigualdades. São aves preconceituosas que não sabem o que é viver aqui no chão como nós.
Eles querem que vocês tenham medo, mas nós trazemos a esperança de um reinado em que todos os bichos serão tratados como iguais. Naquela tarde, os animais votaram e a esperança venceu o medo. O nós contra eles. Eleito rei da mata, o chefe Javaporco anunciou em tom dramático: nunca antes na história dessa floresta um quadrúpede governou. Agora as elites das aves e as feras da selva terão de compartilhar sua fartura com todas as criaturas da terra, da lama e do lodo. Apesar do discurso inflamado, o chefe Javaporco montou seu conselho animal repleto de aves e predadores, com destaque para as raposas vermelhas e os lobos. Na sua corte, os conflitos eram julgados por um tribunal de corvos e os decretos eram divulgados pelas gralhas e pelos papagaios. Já os tributos e os estoques, para surpresa de muitos, permaneceram sob responsabilidade de um representante dos tucanos. Muito preocupado com a educação dos filhotes, o Javaporco escalou corujas da sua confiança para ensiná-los. Nas artes, financiou apresentações públicas das mais belas araras. O chefe suíno também fez questão de mudar a sede do governo e residência oficial para o manto celeiro de madeira antes abandonado. Centenas de animais comandados pelo novo sindicato dos castores participaram das reformas do suntuoso complexo que ficou conhecido como a Granja do Porco. Lá, os convidados eram recebidos com pompa e circunstâncias para luxuosos banquetes em que se discutiam os negócios da floresta. Embora estivessem com as patas bem longe da lama, o chefe Javaporco não se esqueceu das criaturas do chão. Toda semana, cada animal tinha direito a uma castanha contada. Filas quilométricas se formavam para receber o inédito benefício criado pelo pai dos bichos. Algumas poucas vozes críticas reclamavam que o Javaporco havia prometido muito mais que isso. Mas, para quem nunca comeu fruta, as castanhas eram uma iguaria. Dez anos se passaram e o velho suíno percebeu, orgulhoso, que toda a sua família porca e todos os seus amigos haviam enriquecido durante seu reinado. Aliviado e satisfeito, decidiu aposentar-se, mas fez questão de manter lobos e raposas no conselho do reino. Para sucedê-lo, o Javaporco queria um animal que andasse de quatro, como ele. Mas, vaidoso que era, fazia questão que o novo governante não o ofuscasse e nem o superasse. Anunciou o suíno, guinchando de emoção: confiem nela! Por quê? Porque ele encontrou finalmente a candidata perfeita e essa é a companheira Anta. Confiem nela, como vocês confiaram em mim. Foi assim que o Javaporco conseguiu mais uma proeza. Elegeu uma autêntica anta para cuidar de toda a floresta. Infelizmente, a vaidade do velho suíno cobrou seu preço. Em alguns meses, a anta já meteu as patas pelos cascos, toda atrapalhada nas suas ações e toda confusa nas suas ideias. Seus discursos incompreensíveis viraram motivo de chacota entre os bichos e sua incompetência trouxe mais fome e carestia para a floresta. Diante desse cenário, uma força-tarefa de patos e gansos foi designado para investigar os porcos, raposas e lobos. Presidindo este inquérito estava um marreco muito austero e sisudo, que revelou à floresta o maior esquema de corrupção da história do reino animal. Os bichos passavam necessidade porque as provisões de inverno haviam sido saqueadas por membros do conselho.
Enquanto os animais do chão recebiam apenas uma castanha por semana, a elite do reinado se fartava diariamente com frutos saborosos e raízes suculentas colhidas ilegalmente nas reservas intocadas da selva. Além disso, todo mês, lideranças do conselho ganhavam ração reforçada, o que garantia seu apoio a todas as medidas e propostas pelo suíno e sua anta, fantoche. Apesar dos esforços para desmentir o marreco, a verdade se espalhou pela selva e, diante da comprovação dos crimes, a Assembleia dos Animais, por aclamação, decidiu afastar a anta e enjaular o javaporco. Provisoriamente, um velho morcego assumiu o reinado. Afinal de contas, ele era o único mamífero que voava, ou seja, ele reinava ou reunia em si características tanto dos tucanos quanto dos porcos. Ocorre que a crise, que já era seríssima, foi agravada por uma longa seca, uma praga mortal e um grande incêndio. Era uma das maiores tragédias que a floresta já havia enfrentado, e os animais em sofrimento clamavam por uma solução milagrosa ou, quem sabe, um salvador da selva. Confinado confortavelmente numa cocheira lá nos fundos do estábulo, o javaporco, antigo pai dos bichos, enxergou uma oportunidade e voltou a conspirar com velhos aliados. Aos papagaios, pediu que divulgassem seu discurso culpando o novo reinado pelo infortúnios. Às corujas, pediu que ensinasse aos filhotes como seu governo havia sido justo e próspero. Aos corvos, pediu que fosse absorvido. Afinal, fora o javaporco que indicara os pássaros de penas pretas como juízes supremos da floresta. Com sua habitual astúcia, o corvo decano respondeu ao pedido do suíno. Não podemos absorvê-lo. Há provas contundentes contra vossa porquice. Contudo, é possível fazer algo de efeito similar. O Tribunal dos Corvos reuniu as gralhas, as maritacas, as arapongas e todas as aves de piado insuportável para que anunciasse para um anúncio importantíssimo. Estamos aqui reunidos para reparar uma grave injustiça cometida contra um formidável suíno que tanto contribuiu para a nossa floresta. O corvo seguiu com a leitura do seu parecer. A prisão de autoridade animal não pode se dar por aclamação. Ela requer um julgamento formal. Conforme decisão de ontem desta Suprema Corte dos Corvos, assim declaramos nula a condenação contra o javaporco e pedimos desculpa pelo seu encarceramento e decretamos sua imediata soltura. Uma das gralhas, menos estúpidas, quebrou o silêncio sepulcral e questionou o eminente pássaro. Vossa corvice, não seria o caso de realizar um novo julgamento, já que há tantas evidências contra o réu? O corvo magistrado já tinha sua resposta na ponta do bico. Não haverá novo julgamento, pois o acusado tem idade avançada e nosso velho javaporco já sofreu demais com esse processo e a floresta perde o direito de puni-lo por algo que aconteceu há tanto tempo. A corte dos corvos solta o javaporco. As aves quase se depenaram ao baterem revoada para espalhar aos berros a notícia. Ao saber da novidade, micos, macacos e guaxinins fizeram o L
com a palma das mãos e gritavam na copa das árvores: "Porco livre! Porco livre!" Até alguns tucanos mais desavergonhados desceram de cima do muro para rolar na lama junto com os suínos, e fizeram isso mesmo sabendo que o barro misturado com esterco estragariam suas penas para sempre e eles nunca mais conseguiriam voar. Aproveitando esse momento de histeria coletiva, o chefe Javaporco convocou uma grande reunião dos bichos para comunicar suas intenções de, mais uma vez, tomar o poder. Mas, tão logo iniciou o discurso, alegando a própria inocência, uma garça, enfurecida, irrompeu na clareira a passos largos, assustando a todos. E a garça era um animal diferente. Ela voava como a elite dos pássaros e também caminhava no lodo como os animais do chão. Mas o que realmente impressionava os bichos era outra coisa. Apesar de passar o dia todo andando na sujeira do pântano, suas penas ainda eram brancas e limpas. As patas no lodo, mas as penas limpas. Seu porco larápio, você nunca foi rei. Você não passa de um chefe de bando. Você é um corrompido que se aliou à alcateia que aterroriza os animais de bem. Você defende a invasão de tocas e quer liberar cogumelos tóxicos que deixam nossos filhotes vulneráveis a predadores. Você não é livre, porco. Você é um desenjaulado. E eu te desafio a uma votação pelo reino dessa magnífica floresta. As palavras da garça acirraram os ânimos e dividiram os bichos. Sob pretexto de manter a ordem pública, a Corte dos Corvos determinou que a votação fosse realizada só uma semana depois e também proibiu que a garça se referisse ao Javaporco como larápio, corrompido, desenjaulado, chefe de bando e aliado de alcateia. Silenciada, a garça foi difamada pelas gralhas e papagaios que espalhavam e repetiam mentiras a seu respeito, e na véspera de seu confronto com o Javaporco, a esbelta ave sofreu um atentado contra sua vida e foi envenenada por uma picada de serpente encantada. Uma garça silenciada, difamada e atacada. A garça sobreviveu, mas perdeu a disputa. Na contagem realizada cuidadosamente pelo Tribunal dos Corvos, o Javaporco venceu por um único voto. 50% mais um. Moral da história: animais de bem e defensores da floresta jamais devem subestimar a força das criaturas da lama. A ascensão dos porcos. Qualquer semelhança com a coincidência é mera realidade. Isso é uma verdadeira arte, essa fábula. A Ascensão dos Porcos, uma fábula da floresta. Texto editado por mim, André Aguilar da Cruz, do Aleatórios André Cruz, Instagram e YouTube, a partir do canal do YouTube de Caio Coppola, do Boletim Coppola, Jovem Pan.